Tudo bom, pessoal? Meu nome é Davidson, esse é o Vivendo de SaaS, um canal em português para quem quer aprender sobre gestão de empresa de software como serviço. Agora, do dia 20 ao dia 24 de junho, eu vou fazer um evento online gratuito falando sobre como que tu pode escalar uma empresa de software como serviço. O nome do evento é Semana do Empreendedor SaaS. Para te poder participar, tu tem que se inscrever aqui embaixo, tá aqui na descrição desse vídeo para te poder participar. Então se inscreve, esse conteúdo não vai ficar disponível para sempre, é só para quem for inscrito, tá? Hoje eu trouxe o Joseph trabalha aqui comigo na empresa, no gestor. Ele é o cara, a polícia da LGPD aqui dentro da empresa, tá? Ele é o cara da LGPD. E eu já pensei no passado em trazer alguém que fosse falar sobre a LGPD, mas eu conhecia só, sei lá, advogados, gente do direito ali para falar da LGPD. E eu achei que eles iam mais assustar vocês do que realmente ajudar, porque vem muito juridiquês, de repente o pessoal se assusta. Então, eu trouxe o Joseph, que trabalha aqui dentro da empresa, ele viu e participou e executou as mudanças da LGPD dentro aqui da nossa empresa. E eu acredito que ele vai ajudar muito mais do que se a gente fosse trazer alguém falando um monte de juridiquês. Então, vamos falar sobre LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Não dá mais para fugir, vocês vão ter que entender sobre o assunto, tá? Então, e outra coisa, LGPD não é só colocar se a pessoa aceita cookies no site ou não. Era a minha impressão que eu tinha na época, quando primeiro, eu não estava dando a mínima bola, tá? Em LGPD. Cara, isso aí vai passar, não sei o quê. Eu não estava dando a mínima bola em relação a tudo isso. Com o tempo começou a vir a pressão, começou a vir clientes começar a falar sobre o assunto ali. E eu, cara, a gente vai ter que começar a dar atenção para isso, tá? Então, muito obrigado, Joseph, por estar aqui. Vamos conversar um pouco. Já começa um pouco aqui sobre o cenário, porque tu caiu. A gente só te chamou, né? O Joseph trabalhava no sucesso do cliente aqui. E a gente, ó, vem ajudar a Eu gente. E ele não precisando. tem formação jurídica, né? Não é Não. advogado, nada. Então, eu vejo isso como uma vantagem até para falar com vocês. Ok. Bom dia, pessoal. Bom dia, Davidson, né? Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui no Vivendo de SaaS. A LGPD, ela começou já em 2018 e a gente já está discutindo ela há bastante tempo, né? Agora, conforme as coisas estão se assentando, as empresas estão cobrando, que a gente está começando a entender o que o mercado vai exigir da gente. Então, por mais que seja uma lei já meio antiga, né? Se pensar em 4 anos de implementação, agora que a gente está começando a sentir os impactos disso, que a gente tem um órgão regulador, né? Então, é bem como o Davidson comentou, não tem para onde correr, né? Todas as empresas vão ter que se adaptar, desde empresas muito pequenas que não atendem outras empresas, né? Um barbeiro que tem um caderninho para anotar pequenos, quem está devendo ou os contatos dele, ele vai ter que passar por algum tipo de adequação, nem que seja uma conscientização. Então, vale para todo mundo, entende? Contador, empresa de software é uma das piores, né? Porque tem dados. Mas o contador, o barbeiro, todo mundo. E vai ter um problema que é, eu não vou me adequar, não quero. Só que as pessoas não vão poder comprar de ti, né? Exatamente. O grande impacto da LGPD é a socialização disso. As pessoas elas estão muito incomodadas com o uso indevido dos dados. O brasileiro ele já tem uma cultura, uma certa aversão às ligações de telemarketing. Às vezes você faz um cadastro em um site, começa a receber ligação, começa a receber mensagem no WhatsApp. Então, a sociedade brasileira abraçou a LGPD porque eles estavam sentindo que era um cenário de terra sem lei, né? Então, não tem como a gente pensar em não se adequar. Porque você vai perder negócios, você não vai conseguir contratar determinados serviços. Tem empresas hoje que não te permitem contratar os serviços delas, principalmente empresas de automatização de marketing, por exemplo. Ela não te permite contratar o serviço dela se você não tiver o mínimo de adequação. Então você vai perder dos dois lados, você vai perder ferramentas e você vai perder mercado, né? Porque você vai ter um impacto social muito grande. Tá? Então vamos começar do início. Então, o que é LGPD? Pensando que é um cara que está começando com software como serviço, ele é muito novo, ele
tá preocupado com desenvolver o produto, tá? Mas o que ele tem que estar pensando desde o início, lá no início do desenvolvimento do produto? Qual é o geral da Lei Geral da Proteção de Dados? O principal, no caso da LGPD, para você que está começando um SaaS ou você já tem um SaaS, um projeto andando, é não ter medo de falar sobre isso. Como você não tem como correr, leva isso para o seu contador ou leva isso para o seu advogado. Assim, não tenta resolver sozinho. A sua função vai ser desenvolver a sua empresa, o seu projeto. Tá? Tem outros que vão te auxiliar com isso. Mas dando um geral, você não precisa ter medo da LGPD. Por quê? A LGPD é uma lei muito simples. Ela é considerada uma lei compacta, uma lei pequena. Ela vai dizer o seguinte: olha, você quer trabalhar com dados pessoais, você vai ter que pegar todas as suas operações, você vai ter que primeiro enxergar a sua empresa. Separa a sua empresa em micro-operações. Por exemplo, eu vou fazer a coleta dos e-mails para uma newsletter. Isso é uma operação. Eu vou encaminhar os contatos dos meus clientes para alguém do meu financeiro ou eu mesmo vou fazer uma cobrança, né? Executar ali quem está inadimplente. Isso é uma microoperação. Então você vai pegar o seu negócio e enxergar todas as operações que tratam dados pessoais. Algumas operações elas não vão entrar na LGPD, porque você não está trabalhando com dados pessoais. Isso é uma confusão muito que o pessoal costuma fazer muito. Achar que a LGPD ela vai entrar em todos os teus processos. Não. É a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Ela só vai se preocupar se você está tratando dados de pessoas, dados de pessoa física. Se é um dado empresarial, você não vai se preocupar com a LGPD. Então esse é um primeiro Mas tem um ponto. Às vezes, o nome do sócio, que é uma informação da empresa, também é pessoal, né? Sim, existe muita discussão ainda sobre isso, de informações relacionadas ao quadro societário da empresa, elas são dados pessoais ou dados jurídicos? Não existe um consenso, isso é fato. Por isso que quem está trabalhando com isso precisa estar acompanhando ali as agências, né, principalmente a Autoridade Nacional, porque eles estão, toda semana sai uma nota dizendo, olha, a partir desse momento a gente vai considerar esse dado dessa forma. Porque o Brasil ele tem uma dinâmica muito peculiar. A gente tem uma mistura muito grande entre dados pessoais e dados de empresas. A gente não tem uma separação. Eu vou ter um telefone só para minha empresa. Não, é o meu telefone pessoal que eu também uso para a empresa. Então, não tem como fazer essa distinção e a própria autoridade não sabe bem como vai trabalhar com isso. O MEI, por exemplo, é uma incógnita completa, porque a razão social do MEI é o nome traço CPF. E a própria autoridade nacional ainda não entrou num consenso de como que ela vai considerar isso. Ela vai considerar como uma empresa ou ela vai considerar como um dado pessoal. Então a gente tem que estar sempre se atualizando. Você como gestor, é interessante uma vez por semana abrir ali o site da ANPD, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e dar uma olhada e ver como é que são as notícias. A gente deu sorte que estamos em ano de eleição. Então a preocupação da Autoridade Nacional não foi em fiscalização. Não foi em gerar guias nem novas normas. A preocupação da Autoridade Nacional está sendo em fiscalizar o contexto eleitoral, né? Como é que os partidos vão usar os dados pessoais nas campanhas. Então a gente ganhou um respiro, né? Pelo menos até o final de 2022, sem ter uma fiscalização ativa. A autoridade ela já está recebendo denúncias, né? Ela já está tratando denúncias, inclusive o PROCON, mas ela não está fiscalizando. Isso nos deu um período bom para entender melhor o cenário e também nos adaptar. Tá, e eu estou começando um software, tá? Ou eu já tenho uma empresa, já está rodando. Como é que eu começo? O que eu tenho que pensar? Eu vou ter que pensar no site. Eu vou ter que, apesar de não ser só isso, eu vou ter que pensar lá no aceita cookies ou não. Eu vou ter que ter um contrato. Como é que é? O primeiro passo vai ser você enxergar o seu projeto. Você precisa ter a visão mais ampla possível do seu projeto. Desde o seu site, né, as maneiras como você coleta informação, até o final da linha da vida do cliente, quando ele vai encerrar, né, o contrato com a empresa, quando ele vai sair, o que você vai fazer com os dados que ficam com você. Então você tem que ter a visão mais ampla possível e separar aquelas micro-operações que eu comentei. O que a lei ela vai dizer? Cada uma dessas pequenas operações, vamos pegar a coleta de e-mails. Você precisa pegar essa operação e encaixar ela em uma de 10 bases legais. Okay? Esse é o primeiro passo. Você encaixou todas as suas operações em uma das 10 bases legais, 90% do trabalho já está feito. Claro que dentro desse processo de você encaixar a operação em uma das 10 bases legais, tem ajustes. Por exemplo, a cobrança
de um contrato, de um cliente que está te devendo. Essa cobrança, o que o meu funcionário precisa para fazer essa cobrança? Ele precisa só do número e do valor que a empresa está te devendo. Então, temos as 10 bases legais e temos os princípios da lei. Você tem que juntar as duas coisas nas suas pequenas operações. Se o meu funcionário ele só precisa do número e do valor a ser cobrado, não faz sentido esse funcionário ter acesso ao nome, endereço e e-mail do meu contratante. Um desses princípios é o uso mínimo de dados. Então, quando você for ajustar a sua operação dentro de uma das bases legais, você também vai pensar nesses princípios de, eu não estou dando muitas informações para o meu funcionário talvez não precise de tanta coisa. Quando você está desenvolvendo um projeto de SaaS, se você está começando ele agora, já é interessante pensar por esse lado. Eu vou criar aqui um processo de cobrança. Então, para o setor que vai trabalhar com essa cobrança, eu já vou organizar de uma forma que eles trabalhem com o mínimo de dados necessários, para que você não tenha uma superexposição. E a lei ela se resume a isso. Você precisa pegar a sua operação, colocar em uma das 10 bases legais e adequar um dos 7 princípios, encaixar os 7 princípios dentro da sua operação, do seu conjunto, né, da empresa como um todo. Então, feito isso, você está de acordo com a LGPD. Claro que depois entra a parte burocrática, que é você transformar isso num texto e deixar ele disponível lá no site, né? Você tem que publicitar isso. Tem que ter lá a sua política de privacidade, o aviso de privacidade no site e uma política interna. A LGPD, me corrija se eu estiver errado, ela não vai impedir praticamente nada. O que ela vai, tu vai ter que deixar claro o que tu vai fazer. Exatamente. Por exemplo, digamos que eu tenho um software, esse software eu vou vender para vocês, esse software, e ainda vou captar dados de vocês e quero pegar esses dados e vender para todo mundo. Eu posso se eu avisar antes. É isso? Exatamente. A LGPD, o próprio o cabeçalho da lei, ele diz o seguinte: a lei ela não veio para burocratizar, ela não veio para impedir nenhum tipo de operação comercial. Ela veio para dar transparência. Ela não te impede de fazer nada, desde que você avise que você está fazendo. Então você tem lá na sua política de privacidade que está previsto que eu vou coletar o seu e-mail e eu vou repassar para uma empresa parceira que tem um produto anexo. Se você avisou, tá tudo bem. A pessoa ela vai estar ciente daquilo. Então, isso é o mais importante. Você não precisa parar de fazer absolutamente nada. Claro que quando você for fazer uma análise, for fazer uma consultoria, pode ser que você se depare com alguma operação que você vai precisar ou parar de executar ou fazer um ajuste mais drástico. Mas são poucos casos. Nós mesmos aqui no Gestor, foram poucos casos que nós nos deparamos com uma mudança muito drástica da operação. E isso que o e-gestor é uma ferramenta que trata um volume muito grande de dados, né? A própria equipe jurídica que nos acompanha, toda vez que a gente faz uma análise, a gente toma um susto com o volume de informação que trafega. E mesmo assim, não foram mudanças bruscas. As mudanças não vieram tanto em processos, mas foi mais em conscientização. Os funcionários que estão atuando, eles precisam entender o que está acontecendo e eles precisam ter um sensor luz amarela, que são aquelas operações. Olha, essa operação aqui, ela é mais sensível, né? Eu estou tratando numa linha que pode ser um risco maior para o titular ou para a empresa. Se o seu funcionário está entendendo, está tendo esse sensor luz amarela, esse sentido aranha, por assim dizer, a sua empresa ela vai estar rodando bem. Você vai estar sendo capaz de resolver qualquer questão relacionada ao LGPD enquanto a gente descobre o que a autoridade vai exigir das empresas. Porque não adianta você criar um processo completamente engessado, né? Você deixar, eu quero tornar minha empresa 100% segura para vender segurança. Aí você trava tantos processos que você não é capaz de atender um requisito básico da lei, que diz o seguinte: quando um titular, quando um dono de dado pessoal exercer algum direito dele, ele entrou em contato com você e quer saber o que você tem de informação dele, ou ele quer fazer uma retificação, eu sou cliente de vocês e eu mudei o meu endereço de cobrança. Se você tem uma operação muito engessada, você não vai ser capaz de cumprir os 15 dias que ela estipula. Esse é um ponto muito importante quando você pensar, agora eu vou sentar e vou enxergar o meu projeto sobre a ótica da LGPD. Toda a sua operação tem que ser organizada de modo que você consiga trabalhar dentro do prazo de 15 dias, que é o que a lei brasileira, estipula para você atender qualquer demanda, seja da autoridade nacional ou seja dos titulares. Se você tiver um processo muito burocrático, se torna impossível cumprir os 15 dias.
Então, um ponto interessante que a lei fala é do uso desnecessário de recursos, sejam financeiros ou organizacionais. Se uma operação se torna muito burocrática ou você vai ter que gastar muito para fazer, a lei ela não vai te obrigar a fazer, justamente porque não faz sentido para a empresa, não faz sentido para o ponto de vista comercial. Vamos falar de algumas coisas práticas aqui que aconteceu dentro da empresa. Por exemplo, uma coisa que a gente fazia antigamente e fazia como a gente acreditava que era uma coisa boa, mas não é tão bom assim. Por exemplo, vocês eram clientes do gestor, usaram o gestor, digamos, por uns 2 anos, deixaram os dados ali e pedem para cancelar o software. A gente arquivava esses dados, ninguém tinha acesso a não ser uma ou duas pessoas aqui dentro da empresa. Daqui a 3 anos a pessoa voltava e dizia assim, cara, eu quero ter acesso aos dados, não tem como recuperar aqueles dados e colocar dentro do software para continuar usando. A gente mantinha, porque era uma facilidade para o cliente que voltou. A gente não pode mais fazer isso, né? Não. Porque a gente via como uma coisa boa, mas não, a gente está mantendo o dado do cliente. Outra coisa que eu vejo no geral, assim, quando eu vou fazer um formulário de cadastro, eu peço um monte de informações do cliente. Cara, pede o mínimo. E tem duas vantagens. Primeira, né, no formulário, quanto menos dados tu pedir para o cliente, mais cadastro tu vai ter. Né? Então, é growth hacking isso, tá? Se o formulário é muito grande, menos gente vai se cadastrar. E cada dado a mais que tu pede, imagina que é um risco a mais que tu tem. Pensa assim, ó, multiplica por 100 a multa que tu ia ganhar. Né? Um campo a mais, sei lá, multiplica por 10, multiplica por 100 ali. Tu pediu o nome e e-mail, tá? Agora tu pediu o CPF também. Coloca lá, tá valendo a pena eu pagar uma multa a mais por causa daquele CPF? Cada dado associado ele vai gerar um transtorno a mais para você controlar. Porque a lei ela fala dos dados, por exemplo, o meu nome, se eu pegar o meu nome sozinho, ele não representa um dado pessoal. É o meu nome Joseph. Agora, se eu falar o Joseph da Zipline, até o momento nós só temos um. Então, é um dado pessoal, porque eu consegui identificar quem essa pessoa se trata. Agora, se eu falar assim, o Luiz da Zipline, Luiz nós temos pelo menos 4. Então, o Luiz da Zipline não é um dado pessoal. Eu não consegui identificar aquele indivíduo. Então, se você tem uma coleta excessiva de dados, você corre o risco de ter mais associação entre esses dados que tornam essa pessoa identificável não só para a sua empresa, mas para outros interessados, entende? Então, a LGPD também é uma forma de você otimizar o processo, de você trabalhar de uma maneira mais eficiente, trabalhar apenas com aquilo que você precisa. E tem as multas. Tem as multas. A ideia era não assustar muito, mas a gente Tem que falar, como, né? não tem como falar de legislação sem falar das sanções. A gente tem, no final do ano passado, o direito à privacidade foi incluso como uma cláusula pétrea na nossa Constituição, então não cabe só a autoridade nacional fiscalizar. O PROCON também pode fiscalizar, né? O PROCON também pode receber denúncias, a própria Polícia Civil. Então você tem um leque de instituições que podem atuar usando a LGPD como amparo legal. Então a gente vai ter duas linhas de sanção. As linhas morais, né, que entram nas pequenas causas, e aí as sanções variam de 3 a 6 mil. Aqui no estado do Rio Grande do Sul, a média é de 6 mil e nós já tivemos multas por Não nós, danos... gestor. Não nós, gestor, mas no estado do Rio Grande do Sul, que é um estado mais taxativo, nós já tivemos multas usando o LGPD como amparo, né? Nós já tivemos, por exemplo, uma empresa que vendia cursos e uma pessoa cadastrou o WhatsApp dela para ter algumas informações do curso. Ela só queria ter informações básicas assim do currículo. E depois ele falou, olha, infelizmente não era o que eu queria, por favor, exclui os meus dados. E a empresa não tirou o número dele, continuou ali mantendo ali na automatização de mensagens. Ele entrou no juizado de pequenas causas e arrecadou pelo menos 6 mil ali de danos morais. Isso é a sanção das pequenas causas. A gente vai ter a sanção empresarial, que é para vazamento de dados, que isso é aplicado lá pela autoridade nacional. Passa por uma análise maior, né? Passa por uma auditoria, mas aí são sanções maiores. A lei ela estipula 2% do faturamento ou 50 milhões, o que for maior. E isso vamos supor assim, você teve o vazamento de um dado. Eu tive ali um cadastro que vazou, um CPF e um nome. Isso configura uma sanção.
Agora imagina que teve um problema e corrompeu uma base de 10 mil cadastros, 10 mil associações ali que configuram dados pessoais. As sanções se tornam astronômicas. Então, é muito importante a gente pensar no bolso nesse sentido, né? Você tem que manter a casa em ordem e se manter vigilante para não tomar um susto da autoridade nacional. As pequenas causas você vai sempre ter que lidar com isso porque você vai... É uma gestão de conflitos. A gente tem acompanhado discussões de organizações de classe, principalmente quem trabalha com a área de privacidade. Quem atua no Brasil, diferente de outros países, está muito voltado à gestão de conflitos. Não é tanto a parte técnica, não é tanto a parte computacional como é, por exemplo, na Europa, onde quem trabalha com isso precisa ser um programador, porque os problemas são técnicos. No Brasil, a gente está vendo uma tendência a trabalhar com gestão de conflitos. Então, você ter ali uma mediação, você ter alguém que faça essa mediação entre a empresa, a autoridade e o titular, que está tentando manter os seus dados seguros. Na verdade, o que o titular quer não é manter os seus dados seguros, é não ser incomodado. A gente tem essa cultura do, não quer ficar com meus dados, não tem problema, só não me incomoda. Tá? Claro que a lei ela não fala isso, mas a gente acompanha o dia a dia e percebe que é mais ou menos isso que tem acontecido. Por isso que o marketing foi a nossa primeira preocupação. O primeiro setor que a gente se preocupou em organizar foi o setor de marketing, porque o marketing mantém a operação toda funcionando e é o setor mais sensível a gerar esses pequenos conflitos. Então começa pelo marketing e todo o restante da sua operação vai ter uma melhora natural, porque o processo ele vai começar certo. Eu vou dar coisas palpáveis que aconteceram no marketing aqui para o pessoal ficar sabendo. Por exemplo, a gente gosta muito de remarketing. Né? Para quem não sabe, remarketing é assim, tu entrou no site do Netshoes, clicou para ver um tênis, aquele tênis fica te perseguindo por toda a internet. Antigamente, tu entrava no site do gestor, pronto, já era. A gente vai te incomodar por muito tempo em tudo que é site. Só que agora, justamente por causa da LGPD, se tu for no site do gestor, se tu aceitar, aí a gente vai te encher o saco lá em relação à propaganda em tudo que é site, YouTube, Facebook, Instagram, tá? Se a pessoa disser que não, a gente não busca mais. Então a gente teve que adaptar o nosso site a isso. É um dos exemplos que tem a ver com marketing. Outras coisas, quando a gente tem dentro do RD Station, né, que a gente usa o software de captação de automação de e-mail, também tem que ter, o RD Station já tem, por exemplo, a pessoa não quer mais receber essa informação. Se ele descadastrou, está descadastrado. Internamente a gente também tem... Outra coisa, a gente tem que ter lá dentro tem base legal para envio de e-mails, né? A pessoa tem que aceitar alguma coisa para a gente poder continuar a comunicação com eles. Tinha outra coisa que eu ia falar também. Teve isso. Teve sobre ligação para telefone que, olha, eu não quero mais receber ligação. E a gente internamente adaptou. A gente tem um banco de dados de telefones que não querem mais ser incomodados internamente. É a nossa blacklist. A gente tem uma blacklist. A pessoa, por exemplo, digamos que o vendedor tenta ligar para aquele número, internamente na nossa central aqui, a nossa central disca para um ramal que tem uma mensagem interna aqui para os nossos vendedores, o pessoal aqui, ó, o cliente não quer ser... Não lembra a mensagem. O cliente não quer ser incomodado, por favor, não ligue mais. Não ligue mais, tá? E daí, então, o vendedor, ele não precisa ficar consultando nada, né? Ele discou o número que não pode, já está no banco de dados, cai naquele número, ele é avisado e dessa maneira a gente não incomoda o cliente também. Então, são várias coisinhas. A gente começou a adaptar dentro da empresa softwares que eram meio abertos na rede local aqui, adaptando, por exemplo, qualquer um, até um estagiário às vezes teria acesso a um... Não é dado... Parando para pensar, não é nem nada tão horrível assim, não era nada dado do cliente final ali. Mas, conforme a LGPD, a gente começou a trancar mais porque pede, né? De repente eu acho que não é tão importante, mas vai que... São coisas que naturalmente eram riscos. Se você parar para pensar, você ter por exemplo, um sistema de cobrança, né, onde estão ali os dados do faturamento das empresas, de quanto você fatura com aquelas empresas, e isso está disponível para todos os setores... É um risco, por mais que seja pequeno, muitas vezes tu tem, eu confio muito no meu funcionário, não quero mexer nisso agora.
aquilo configura um risco, mas é um risco que a empresa está aceitando. A LGPD ela vai fazer isso com muitas empresas, principalmente empresas que já estão no mercado há bastante tempo e já têm processos bem enraizados internamente. Ela vai te obrigar a arrumar um pouco a casa. Ela vai te obrigar a mexer em algumas coisinhas que você pensa, tá, eu preciso pensar nisso, eu preciso organizar isso de alguma forma, mas não é uma prioridade para mim. A LGPD, e isso é uma coisa que nós enfrentamos aqui dentro, a LGPD em si, ela mexeu em pouca coisa, mas ela nos obrigou a ter discussões sobre questões culturais e de organização de times e de comunicação entre os times que precisavam acontecer eventualmente. Então isso é uma coisa que todo mundo que trabalha principalmente com SaaS vai se deparar. Se você já tem um SaaS rodando, quando você começar a conversar com a sua equipe sobre LGPD, uma das primeiras coisas que vai acontecer é expor coisas que você já sabia que ia ter que mexer. Tá? Isso, por um lado, vai ser bom. Claro, é um desgaste, um trabalho que você vai ter que ter, mas depois que estiver rodando, isso vai melhorar 200% a eficiência das equipes. Quando eu comecei com a LGPD, estudar um pouquinho, que a gente estava iniciando, eu pensei que cara, a gente vai praticamente ter que redesenvolver todo o software. Eu pensava que ia ser o caos. Não foi, né, o caos. E por um lado é bom, cara. Assim, ó, se tu trabalha, se tu é sério no teu trabalho, se tu realmente não quer fazer mal para ninguém, não é um grande problema. Até dar um trabalho no início, mas não é um grande problema, né? O problema são aquelas empresas mesmo que querem fazer alguma fraude, querem. Isso aí vai atrapalhar muito eles. E é bom para todo mundo, né? A gente tem nichos de mercado que estão sofrendo bastante, principalmente empresas que condicionavam descontos com o CPF. Ah, eu te dou um desconto se você me der o seu CPF. Isso sim é uma prática abusiva, porque não tem uma justificativa para a empresa te pedir, te exigir o CPF. Tem farmácia que pede, né? Tem farmácia que pede, tem N estabelecimentos que pedem, que ainda hoje pedem, e você percebe que a empresa ela não está conseguindo colocar aqui em ordem, porque quando você questiona quem está na linha de frente, a pessoa está perdida. Fala assim, não, mas por que tu tá coletando meu CPF? Que justificativa tu tem? O atendente, coitado, que não tem nada a ver com isso, ele fica desesperado. Isso é um ponto muito importante para a LGPD, principalmente para Eles têm metas, né? Tem tem uma loja metas. aqui, que eu não vou dizer onde é, que pergunta, cara, me dá teu CPF. Eu, não vou dar. Tá, mas eu tenho meta. A última semana do mês ali é crítica. Tu vai pegar um lanche, alguma coisa ali, pelo amor de Deus, me dá o teu CPF. Tu pode ir 3 vezes no dia, as 3 vezes eles vão pegar o teu CPF. Isso eu comecei a reparar e tem um ponto muito importante para quem trabalha com gestão, porque a LGPD ela vai te obrigar a enxergar o teu SaaS de longe. Tu vai tentar enxergar o maior cenário possível. Só que quem vai atuar de fato com a LGPD é quem está lá na linha de frente. É quem está prestando o seu suporte, quem está no seu comercial atendendo. Então esteja próximo a esse funcionário para que você entenda como que o seu nicho de mercado está exigindo LGPD. Aqui para o gestor, bem como o Davidson comentou, nós achamos que seria uma coisa muito burocrática e que os nossos clientes iam exigir grandes comprovações de segurança ou comprovações de auditoria. Na prática, eles querem requisitos mínimos de segurança e aquela nossa preocupação de que não, a gente vai ter que organizar o e-gestor como uma grande ferramenta de processamento de dados para o nosso cliente, para o nosso tipo de cliente, não fez tanto sentido. Por enquanto, a gente sabe que em algum momento vai chegar nos nossos clientes, no nicho de empresas que são os nossos clientes. Por isso que a gente ganhou um tempo para se preocupar. Então, analise aonde está o seu cliente. E isso é um ponto muito importante. Se você tem um SaaS e você não atua no Brasil, a sua preocupação não é LGPD. Tá? Você tem um SaaS que está rodando aqui no Brasil, mas você atende empresas de Portugal, por exemplo, a sua preocupação é a GDPR. Então, as legislações de proteção de dados, seja brasileira, seja europeia, elas são locais. A sua preocupação é onde está o seu titular de dados, não onde está a sua empresa. Então, se o seu cliente está em Portugal, se o seu cliente está no Canadá, a sua preocupação é a legislação de lá. Então, às vezes, você contrata uma consultoria e começa a organizar a empresa. Claro, se for uma consultoria minimamente competente, essa é a primeira coisa que ela vai te perguntar. Onde é que está o seu cliente?
Porque se você não tem clientes no Brasil, ou se você tem uma parte da sua carteira de clientes em outro país, você vai ter que se preocupar com a legislação de lá também. Isso não é para assustar, mas é para que você não tenha um retrabalho depois. Ah, eu organizei todo o meu projeto de estruturação do LGPD e lá na frente eu descobri, não, mas na realidade eu tenho 50 clientes em Portugal. Então a gente vai ter que voltar e fazer toda uma nova adequação à legislação europeia. Via de regra, se você se adequa à legislação europeia, você está adequado a todas. A legislação europeia ela é a mais taxativa em termos de prazos e termos de sanções, né? Na Europa, você tem mandado de prisão por conta de vazamento de dados. É uma legislação bem incisiva. Mas já aconteceu do nosso advogado aqui, dizer Davis, lá no início, quando ele estava tentando me vender LGPD, não vender o projeto, mas mostrar a importância da LGPD para mim, o nosso advogado disse assim, Davidson, tu pode sair daqui preso se tu não... Na prática, a gente não sabe como vai ser no Brasil. Nós já tivemos busca e apreensão amparados pela LGPD, ainda não tivemos mandados de prisão. Não nós, o Brasil. Não, verdade, não nós. Dentro do Brasil nós já tivemos busca e apreensão. Não acho, e aí é uma opinião pessoal, não acho que vai ser no mesmo formato da Europa, porque na Europa é sequestro de servidor. Eles entram, a autoridade entra na empresa, fecha as portas, todo mundo larga os computadores e ninguém sai até que eles terminem a auditoria. Não é viável, a gente sabe que não é viável no Brasil, mas dependendo do tamanho da empresa, a autoridade nacional ela pode ser bem incisiva, até para que a gente não tenha essa sensação de que é uma lei burlável. Né? Porque a gente tem, e essas autoridades elas sabem disso, elas têm consciência de que se elas forem muito brandas na fiscalização e nas sanções, ninguém vai dar bola. Né? Na prática, assim, por que a gente teme tanto a Receita Federal? Porque a Receita Federal não falha. Né? Existe até uma brincadeira em quem estuda contabilidade de que o servidor lá da Receita Federal ele tem o apelido do maior predador da Terra, que é o T-Rex. Então, a gente tem um medo da Receita Federal porque é um órgão que a fiscalização e as sanções funcionam. A tendência é que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados atue da mesma forma. Eles vão se basear muito na operação da Receita Federal. Vai ser aquele tipo de coisa que empresas menores vão se preocupar uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses, para fazer uma revisão da política de privacidade. E empresas maiores elas vão ter que fazer um acompanhamento em tempo real, porque quando você comete um erro ou você deixa passar alguma informação, aquilo se torna uma bomba relógio. Imagina o seguinte cenário, você fez toda a estruturação da LGPD na sua empresa e você tem um suporte ali que vai atender o seu cliente. Esse suporte é o que vai receber as informações, os pedidos dos seus clientes, seja dos seus clientes ou seja de leads, né? Seja no marketing, no comercial, eles vão dizer assim, olha, eu entrei aqui no seu funil de vendas, mas não era o que eu queria, por favor, exclui meus e-mails. Isso aí vai ter que chegar na gestão de alguma forma para que seja dado o tratamento devido, né? Seja excluído ou seja anonimizado. As ferramentas hoje de marketing e de CRM, eu não sei se a gente comenta, né, das ferramentas que a gente usa. Pode falar. O RD Station e o Spotter, eles nos facilitaram a vida, né, da Exact Sales. Eles já se adequaram e dentro deles já tem ferramentas de exclusão. O lead falou, eu não quero mais receber nada. O próprio RD Station, ele exclui lá a base legal, você exclui o cadastro dele, e o RD Station faz isso, na realidade, e o Spotter, ele tem um botãozinho que diz assim, bloquear contato. Ele vai ir para uma aba de contatos bloqueados e os dados dele vão virar só asteriscos. Você não vai perder, uma coisa que a lei fala é que assim, você não pode perder informação. A coleta de leads ela é importante para o comercial. Você precisa saber se o seu marketing está suprindo, se ele está melhorando, está aumentando o número de leads. Então, sair excluindo tudo não é interessante. As ferramentas entenderam isso e se adequaram. Bom, eu não posso excluir, senão eu vou perder informação útil. A gente vai anonimizar e vai jogar lá para uma aba de contatos bloqueados que ninguém tem acesso, não tem utilidade nenhuma, mas vai servir para as minhas métricas. Então, busque sempre ferramentas que facilitem a sua vida. Né? Principalmente no sentido comercial, nós temos muitas ferramentas criadas internamente. E essas sim estão nos dando um pouco de dor de cabeça,
porque aí depende de uma adequação de programação mesmo. E aí, Para vocês verem, hein? O programador adora isso. O programador adora desenvolver ferramenta interna, desenvolveria tudo. E a gente aqui não é diferente, a gente tem um monte de ferramenta interna, mas agora a gente vai ter que adequar até as ferramentas internas para LGPD. Então, os programadores, coitados, eles não me aguentam mais. Teve um ali que saiu correndo quando me viu. Literalmente, ele levantou da mesa e saiu correndo. Porque realmente está dando um pouquinho mais de trabalho, mas são ferramentas internas, né? Elas facilitaram para a gente ter autonomia de desenvolver da forma que a gente quiser, mas quando precisa ajustar, também é a gente que tem que fazer, né? Então não tem para onde correr. Só retomando aquele raciocínio do atendimento aos titulares. Se você tem ali esse suporte que está te encaminhando, ou o atendimento de comercial que está te encaminhando os pedidos de titulares, e por alguma razão isso está passando no seu filtro, passaram 10 solicitações, 10 titulares que falaram, olha, eu quero que exclua meus dados, eu não quero mais receber nada. Isso passou batido pelo processo, você nunca mais vai encontrar esses contatos. Imagina aí um marketing que tem 10 mil contatos por mês, aqueles 10 que pediram exclusão, se a ferramenta não registra isso de alguma forma automatizada, se esse pedido veio por ligação, você nunca mais vai achar. E aquilo sim pode ser uma bomba relógio. Em algum momento você pode acabar encaminhando um e-mail para aquele titular e ele falar, não, pô, eu pedi para excluir dessa empresa, eu vou entrar com uma ação nas pequenas causas. E a gente tem uma certa cultura do pequenas causas, né? Demora um tempo, mas as pessoas elas estão procurando mais isso para não serem incomodadas. Então tenha uma preocupação, você como gestor, dessas duas frentes. Uma, enxergar o seu processo da maneira mais ampla possível, para não deixar nenhum braço desamparado, mas também esteja próximo do funcionário que está lá na linha de frente, para que ele saiba responder, para que ele não acabe caindo nesse limbo dessas empresas que a gente nitidamente vê que tem problemas, de que coletam indevidamente dados, como farmácias, e quando você questiona quem está atendendo, fica mais nítido ainda que a empresa não está preocupada ou não se adequou, porque o funcionário ele fica desesperado, ele não sabe o que responder e ele está sendo cobrado por aquilo. Evitem ao máximo cair nesse limbo, porque essas empresas elas já estão sendo taxadas como inseguras. Existem campanhas dos grupos que atuam nessa área de privacidade e proteção de até expor essas empresas e falar, olha, essa empresa aqui está coletando dados indevidamente, os funcionários não sabem o que está acontecendo, não procurem mais essa empresa. A gente tem socialmente um perigo do tal do cancelamento, né? Então, você ter uma exposição negativa com a questão da privacidade é muito grave hoje, principalmente para um projeto de SaaS que está começando. É um risco desnecessário. Então, esteja próximo de quem está lá na linha de frente. Tá. E tem que treinar os funcionários, não é só tu. Não é só tu, gestor. Aqui na empresa a gente tem treinamento com os funcionários constantemente, né? Por exemplo, entrou um mês atrás, a gente pegou uma leva de novos funcionários e fez uma reunião aqui, trouxe advogados, né? Que a gente pagou consultoria para a LGPD, né? E eles dão todo um treinamento para os novos funcionários, né? Eu não estou dizendo que uma empresa nova precisa esse nível de recursos ali, né? Mas tu vai ter que ter uma certa educação com os funcionários também, né? Mostrar para eles o que se trata e a gravidade disso. Com certeza. O seu funcionário... Existem duas... Quando a gente conversa sobre privacidade, existem duas linhas. A insegurança de sistemas, mas sendo bem sincero, é muito difícil você ter uma invasão ou uma falha no sistema que vai comprometer a privacidade. Hoje os sistemas eles são naturalmente seguros, é difícil você ter uma invasão de banco de dados. Claro que se um hacker ele quiser invadir, ele vai. Mas você engessar o sistema não vai resolver necessariamente esse ponto. O grande risco, principalmente no cenário brasileiro, é o operador. É o cara que está na frente do computador trabalhando. Engenharia social. É a tal da engenharia social. É você ter, por exemplo, um possível cliente ligando e falar, olha, eu perdi o acesso à minha plataforma, pode me ajudar? Esse funcionário que vai realizar essa operação, ele tem que estar muito bem treinado para que ele não conceda o acesso indevidamente, né? Porque hoje a gente tem, principalmente se o seu projeto de SaaS atende outras empresas, existe muito conflito hoje entre as empresas, né? Sai gestor, entra gestor, empresa é vendida. Vou falar um caso que acontece às vezes aqui na empresa. Já aconteceu comigo no passado, antes da LGPD.
e tu já deve ter visto isso aqui. Entrou em contato dois sócios da mesma empresa, os dois usavam gestor, né? Era pai e filho brigaram, e um queria acesso e o outro também queria acesso. E daí deu aquela briga, né? Na época, antes da LGPD, eu pedi o contrato social para ver, né, se eles eram sócio mesmo. Daí eu vi quem era o maior acionista, tinha mais de 50%, era o pai. O filho, na verdade, eu acho que é até um laranja lá, só tinha 1% lá da empresa, sei lá. Não, só para não pagar imposto. E daí eu dei o login e a senha pro maior acionista, tá? Nem sei se isso hoje em dia estaria legal. Como é que seria feito? Como é que... Hoje, quando a gente tem esse problema Porque assim, a gente não burocratiza a venda, né? A nossa intenção nunca é barrar a entrada de clientes. Mas no momento que a empresa do nosso cliente colocou informações dentro da conta, a gente tem preocupação. Então, até às vezes os próprios clientes questionam isso. Ah, mas não foi tão burocrático me vender, mas foi burocrático agora para eu conseguir recuperar o acesso. Sim, porque quando você contratou, você estava contratando uma plataforma em branco. Você ter acesso ou não a uma conta em branco não representa risco nenhum. Isso, quando você for começar a estudar, quando você for conversar com o seu consultor sobre LGPD, eles sempre vão falar nesse termo, gestão de risco. Qual é o risco que eu corro realizando essa operação? O risco para um acesso indevido para uma conta de testes vazia é praticamente nulo. Agora, se você tem ali uma conta que foi usada por 1, 2 anos numa empresa, ela tem muita informação lá dentro. Então a gente tem que ter uma preocupação. O que acontece hoje quando tem, por exemplo, uma troca de titularidade? E nem só isso. Uma coisa que acontece muito e que o pessoal dá risada quando eu digo que realmente acontece muito é pedirem acesso durante processos de divórcio. É assim, semanal a gente tem algum caso sobre isso. Seja o marido da titular da empresa ou a esposa do titular, entra em contato, eu sou aqui esposa do fulano e eu preciso acessar a conta, né? E eles dão todas as desculpas possíveis. O meu marido está hospitalizado, o meu marido me pediu para tirar uma nota. E a gente fica, tá, mas você nunca teve acesso à conta. Por que essa operação está sendo realizada agora? Por que não está sendo realizada por um funcionário? E aí o pessoal do suporte que já está treinado, já está com aquela luz amarela, já falou, opa, isso aqui está estranho. Eles passam para mim normalmente, eu entro em contato com o titular e ele fala assim, a gente teve uma solicitação indevida de acesso, né? O senhor confirma essa operação? É muito cotidiano eu ligar para os titulares para confirmar certas operações. E já aconteceram pelo menos 10 vezes do titular falar assim, não, a gente está num processo de divórcio, não dá acesso. Porque a pessoa queria entrar para saber o faturamento da empresa. Então, já era um problema antes tu ter esse tipo de operação e agora com a LGPD é mais ainda, porque se a gente cede o acesso, a gente é executado não só do ponto de vista do acesso indevido, né, e vocês têm que pensar que não é cliente educadinho, por favor, não, eles vêm, vou processar, vou brigar, sei lá, né, então a gente tem que... por mais que seja xingado, por mais que receba ameaças, e dentro da lei, não tem muito o que fazer. Exatamente. Mas eu vou perder o cliente, cara, melhor perder o cliente. Vai que é verdade, né? Vai que o cara, precisa... Meu marido está no hospital e eu preciso emitir essa nota, senão vai quebrar minha empresa. Cara, sinto muito, não está dentro da lei. Você precisa passar segurança para o seu cliente. E quando o cliente ele realmente precisa de ajuda, ele vai entender. Ontem mesmo teve um caso que o sócio titular da empresa ele acessava o sistema uma vez por mês só para tirar o DRE. E em algum conflito de administração lá, o pessoal estava reaproveitando usuários e tiraram o dele. Os funcionários dele que usam diariamente o sistema tiraram o usuário dele. E ele não conseguia acessar, estava desesperado porque precisava dos demonstrativos. E aí eu expliquei para ele, não, olha, a gente precisa de uma confirmação de documentos, eu preciso ter certeza que o senhor é de fato o titular da empresa. E eles fazem isso porque querem economizar, né? Porque eles não querem comprar mais usuário, porque ele vai pagar mais, e daí eles fazem isso, né? Exatamente, eles ficam reaproveitando usuários ao longo do mês. Mas ele entendeu, ele falou, não, eu entendo, pode ser que demore um pouco mais para eu ter acesso à conta, mas eu sei que é um processo de segurança. Quando é uma requisição legítima, quem está atendendo ali, o atendente, ele vai reparar na hora. Quando é alguém tentando passar a perna, normalmente quando a gente fala, não, olha, eu preciso confirmar a sua titularidade, a pessoa desliga e some. A gente nunca mais ouve falar daquela pessoa. Então só vai te dar trabalho as solicitações legítimas. Quando a pessoa está tentando fazer um acesso indevido e ela percebe que o sistema tem protocolos de segurança, ela desiste. Tá?
Tá. Não sei se tu quer falar mais alguma coisa, José, eu não quero deixar... Tem um ponto bem relevante que é sobre a questão de você como gestor, né? Se você vai assumir essa responsabilidade de monitorar o projeto ou se você vai delegar isso para alguém. O que a LGPD diz, né? Ela fala que, até foi uma resolução recente, se você acessar lá o site da ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ele tem vários guias que vão ajudar. Assim, na dúvida, entra lá, tem vários guias curtos que vão te dar um norte. O que eles dizem sobre pequenas empresas, né, que são empresas com faturamento de até 4 milhões e 800 anual? Você não é obrigado a ter um encarregado dentro da empresa, ok? Só que ele é considerado uma boa prática. Então, o gestor, né, você como um gestor de SaaS, vai decidir, olha, eu quero assumir isso e monitorar tudo, fazer parte de todo o processo, ou eu quero delegar para alguém. É uma coisa, até acho que o Davidson pode falar melhor, que toma bastante tempo, né? Então, já começa pensando nisso, porque se você decidir delegar isso para alguém, essa pessoa ela já vai começar o processo e vai facilitar lá na frente você ter alguém que tenha acompanhado tudo. Porque você explicar depois para alguém se torna muito mais penoso. Então, sempre leve isso em conta. Quando começar a consultoria, já pense assim, talvez seja interessante eu ter um funcionário que resolva isso para mim. Porque a preocupação do gestor de SaaS é vender, fazer o projeto funcionar, né? Tanto que o Davis comenta várias vezes sobre diversas ferramentas que vão tirar o trabalho manual, né? Ferramentas de automatização de marketing, para a preocupação do gestor ser em fazer o projeto crescer. E teria que contratar uma empresa, então, para ajudar eles com a LGPD, ou tu acha que dá para fazer sozinho? A orientação é que sempre procure um consultor, né? Por quê? O consultor ele tem responsabilidade ilimitada. Se você tenta fazer sozinho a implementação da LGPD, a sua responsabilidade é ilimitada. Então, às vezes, a consultoria pensa, mas é um gasto que eu vou ter. É uma dor de cabeça a menos, porque a LGPD está mudando. Toda semana sai alguma coisa nova. Então, toda semana a gente tem que parar e pensar, não, talvez eu tenha que fazer um ajuste aqui, um ajuste ali. Se você tem um consultor, essa responsabilidade é dele. E é ilimitada do ponto de vista jurídico. Então, se você quer fazer sozinho, entenda que se for feita alguma coisa errada na política de privacidade, se alguma operação não for bem feita, a responsabilidade ela recai 100% em cima do gestor. Então, o nosso conselho é que mesmo que seja um projeto pequeno, procure um consultor. Tá? Hoje você tem empresas especializadas nisso. Hoje você tem escritórios de encarregados terceirizados. Assim como você tem a contabilidade terceirizada, hoje você tem escritórios de DPOs, de encarregados terceirizados. Então procure um escritório nesse sentido para não ter dor de cabeça no futuro. Porque a responsabilização ilimitada para o gestor ela é muito complicada, né? Ela pode realmente quebrar o seu projeto. Então tá. Muito obrigado, Joseph. Se alguém quiser saber mais coisas, deixa comentário aqui, tá? No vídeo. Possivelmente eu respondo. Se eu não souber, eu pergunto pro Joseph. Me pergunta lá no Instagram também. Meu Instagram é @vivendosas, tá? SaaS com 2A. Não se esquece que no próximo, do dia 20 ao dia 24 tem um evento, tá? Que é a Semana do Empreendedor SaaS. Para participar, tem que se inscrever aqui embaixo. Muito obrigado e até os próximos vídeos. Obrigado, Joseph. Eu que agradeço. Até mais. Até mais.